Olá, meus queridos amigos do canal de Física e de Química do professor Oddone. Estamos aqui para mais um videozinho, hoje falando um pouquinho mais de cálculos químicos, aquela pedrinha no sapato que a gente vai tirar e vai dizer, não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá? Aula 1 a gente falou de mol e massa molar, aula 2, 3 e 4 nós vamos estruturar a ideia de como se relaciona um mol com a massa molar, introduzindo até ideias interessantes. Na aula 2 introduzimos a ideia de massa atômica. Hoje vamos falar de número de Avogadro. O que será que é isso? Número de advogado? Não, Avogadro. É em homenagem a um cientista italiano, Amedeo Avogadro. Ah, pessoal, não está inscrito no canal ainda? Se inscreve, ajuda o canal aí, se inscreve. Já dá o likezinho, que a gente faz aqui com esforço, né, com sacrifício, mas com muita força de vontade para que você aprenda, tá bom? Tá? Dá o likezinho aí e se inscreva no canal e clica no sininho que a gente vai fazer uma saga pelos cálculos químicos, tá bom? Vamos lá então, falando um pouquinho então do tal de número de Avogadro. O que é isso, professor? Número de Avogadro? É o número de partículas contidas em um mol. Aliás, o mol é definido oficialmente como exatamente esse número de Avogadro. Esse número de Avogadro é o número 6,02 vezes 10 na 23. Ou seja, se eu tenho um mol de átomos de enxofre, eu tenho 6 vezes 10 na 23 átomos de enxofre. Se eu tenho um mol de moléculas de oxigênio, eu vou ter lá 6 vezes 10 na 23 moléculas de oxigênio. São 600 sextilhões. É muito grande esse número, professor. É, tá? A gente usa 602, alguns usam 602, não tem problema nenhum. Eu já arredondo para 6, tá? A porcentagem de diferença é muito pequenininha, né? Então eu arredondo para 6, mas se quiser usar 602, eu prejudico 602, você pode continuar usando? Deve continuar usando. Agora, não esqueça, quando a gente falar mol agora, oficialmente, ó, oficialmente o mol não é uma massa chamada massa molar, tá? Muito cuidado, tá? Um mol corresponde a 6 vezes 10 na 23, estou arredondando aí, né? Partículas. Podem ser átomos, podem ser moléculas, né? Então, quer dizer, essas partículas que nós estamos falando. Então, ele pode ser elétrons? Pode ser elétrons também. Um mol de elétrons, por exemplo, são 6 vezes 10 na 23 elétrons, que correspondem a um Faraday de carga. Olha só, legal, né? E um Faraday de carga corresponde a 96.500 coulombs. A gente até o utiliza para fazer alguns cálculos aí, né? Tanto na física quanto na química. Muito bem. Agora, essa unidade mol, tá? Tu vê que eu estou trabalhando com mol. Um mol corresponde a um número de partículas. Como as partículas são muito pequenininhas, esse número de partículas grande acaba se traduzindo para um mundo macro. Então, quando eu uso aqui o mol, eu estou fazendo o quê? Estou trabalhando lá com o mundo macro. O Doni, essas partículas são o quê? Ah, são átomos, são moléculas, são partículas muito pequenininhas. Então, isto aqui, ó, é um número muito grande de partículas, né? Um número grande de partículas. Número grande, muito grande, gente. 6 de 10 na 23 é muito grande, tá? Mas são de partículas, e essas partículas são do mundo nano, do mundo nanométrico. Ah, é verdade, é o átomozinho, a molécula, o elétron, tudo pequenininho. Pois é, o molde vai fazer uma transição entre o mundo nano e o mundo macro. E a gente vai enxergar isso a partir de agora. Então, o mol é uma unidade, como eu chamo, de unidade fantástica. Para a química, é uma unidade fantástica. É uma unidade que transforma o mundo nano para o mundo macro. Vamos tentar entender isso que eu estou dizendo. Vamos voltar para o átomozinho de hidrogênio, a gente já tinha visto na aula passada. Na tabela periódica, na TP, que a gente chama, né? Como é que é, professor? Na TP. TP, tabela periódica. Tem alguns que chamam de TPM, tabela periódica moderna, tá? Na TP vem assim, né? Em cima ali vem o número de prótons, número atômico, chamado número atômico, tá? Eu estou colocando o número atômico em cima. E embaixo aparece a massa atômica. Vocês vão dizer, ah, essa eu já sei da aula passada, né, professor? Essa é a massa atômica, tá? Uma unidade de massa atômica corresponde a 1,67 vezes 10 na menos 24 gramas. Não precisa decorar isso, tá? Não precisa decorar isso. Decorou já? Puxa vida! Para mim é fácil decorar, porque 1,67 é a minha altura.
tá? Vezes 10 a menos 24, mas não precisa decorar não, tá? Pode ficar bem tranquilo, não precisa decorar mesmo, tá certo? Então, se eu tenho 1 mol de átomos de hidrogênio, 1 mol de átomos corresponde a esse número de átomos aqui. Vocês concordam comigo? 6 vezes 10 a 23. Estou sempre usando 6, tá? Não estou usando 602, tá? Então, 1 mol de átomos é esse número de átomos aqui. Vocês concordam comigo? Se eu multiplicar pela massa, ó, multiplico por 1, que é a massa atômica, que eu vou chamar de MA, tá? Posso chamar de MA? Vou chamar de MA, massa atômica, tá certo? E aqui, ó, é uma unidade de massa atômica. É a massa em gramas de unidade atômica. Se eu multiplico tudo, dá quanto? 1 grama. Olha, que coincidência, porque aqui deu 1, a massa atômica deu 1, e quando eu fui para o mundo macro, deu 1 também. O que significa esse 1? Se eu estou falando de 1 mol, então essa massa de 1 grama é a massa de 1 mol de átomos de hidrogênio. Ah, só um pouquinho, professor. Explica de novo para a gente entender, tá? Na realidade, 1 mol de átomos de hidrogênio tem 600 sextilhões de átomos de hidrogênio. 1 mol de átomos de hidrogênio tem 6 vezes 10 na 23 átomos de hidrogênio. O que eu fiz? Eu multipliquei pela massa atômica, que é 1, e multipliquei pela massa em gramas de uma unidade de massa atômica, que é o que tem ali, né? Uma vezes, para passar para gramas, para trabalhar com gramas. E aí cheguei à conclusão que no mundo macro, no mundo que a gente trabalha com gramas, tá a massa molar do hidrogênio, a massa molar, isso mesmo, gente, a massa molar do elemento hidrogênio, ela é igual a 1 grama por mol. 1 grama por mol. Vocês vão dizer, 1 mol de átomos de hidrogênio tem 1 grama. Mas está na tabela, não está? Aquele número não é da tabela, professor? Aquele número 1 ali que apareceu não é a massa atômica? É a massa atômica. Sim, o número de baixo, né? Que está piscando ali, é a massa atômica. 1 grama, tá? Será que é coincidência? Vamos pegar um outro átomo, pegar o átomo de oxigênio. Lembra? Em cima o número atômico, 8, e embaixo a massa atômica, 16. Tá? Se eu pegar 1 mol de átomos de hidrogênio, tá? 1 mol de átomos de hidrogênio. Olha só, 1 mol de átomos de hidrogênio. Tá, detalhezinho aqui, ó. Aqui é 16, ó. Aqui é 16, ó. Tem 18 ali, quer dizer, já corrigi, né? Não dá para fazer segunda relação, então a gente já corrige ali, né? Então vai dar 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol, tá? Isso é 1 mol, 1 mol, 6 vezes 10 a 23 é 1 mol. 16 é a massa atômica do oxigênio. E aqui é a massa em gramas de uma unidade de massa atômica, tá? Quando eu faço o cálculo, deu quanto? 16. Vamos dizer, professor, não estou querendo dizer nada, mas tá dando... Não é coincidência isso aí, né? Não, não é coincidência. Tá? Vai dar esses números assim mesmo, tá? Então, o número 16 lá, que é a massa atômica, se eu pegar essa massa atômica não em unidades de massa atômica, que é no nível nano, tá? Eu posso pegar o mesmo número, que é o número 16, e trabalhar com ele no nível macro. Então, isso quer dizer que se eu tenho 16 gramas de oxigênio, eu tenho 1 mol de átomos de oxigênio. Se eu tenho 16 gramas de oxigênio, eu tenho 1 mol de átomos de oxigênio. Então, agora ficou legal, ó, porque a massa molar, então, do oxigênio, o emisão, né? O emisão grande, a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. Tá? Lembra que esse emisão aqui eu estou chamando de massa molar. O Doni, cada elemento tem sua massa molar, então cada elemento químico tem a sua massa molar, e a gente pode tirar ou pela tabela periódica, ou o próprio teste que eles nos dão fornecem esse valor. Então aquele 16 do oxigênio vai ser fornecido, aquele 1 do hidrogênio vai ser fornecido, mas é para eu trabalhar com a unidade grama, não com a unidade de massa atômica. Em cálculo químico, em estequiometria, a gente não trabalha com nível nano, muito dificilmente. Então a gente vai trabalhar com nível macro. Então a gente vai trabalhar com a unidade grama. Agora olha a perguntinha, olha a perguntinha. Qual a massa em gramas de 1 mol de moléculas de água? Só um pouquinho. O Doni, ele não quer saber de uma molécula de água, ele quer saber de 1 mol. Lembra, ó, 1 mol de água, 1 mol de água é igual a 6 vezes 10 na 23 moléculas de água. Tá, beleza. Tá, então vamos lá. Vamos começar pelo nível nano.
Eu vou fazer dois cálculos, tá? Vou mostrar duas maneiras de fazer o cálculo, tá? Claro que a segunda vai ser a padrão, tá? Mas a primeira é só para mostrar para vocês como é que a gente faz a transição do nível nanométrico, daquele nível do pequenininho, para o nível macrométrico, o nível do grande, tá? Então, olha só, H2O. Então, eu pego ó, duas vezes a massa de unidade de massa atômica, né? Que é o do hidrogênio, no caso, né? É o doisinho aqui, ó. Que não pegou a ideia ainda, ó. Esse doisinho aqui saiu daqui, ó. Ah, isso é para o hidrogênio. Sim, cada átomo de hidrogênio tem um 67 vezes 10 na menos 24, tá? E o oxigênio? O oxigênio é 26,8 vezes 10 na menos 24, que na verdade é o quê? É 16 vezes 1,674 vezes 10 na menos 24, tá? Beleza? Tá? Quando eu somo isso aí, eu tenho a massa de uma molécula de água. Ah, professor, só isso aqui então é nível nanométrico, nível dos pequenininhos, do átomo. Exato. Essa é a massa lá do átomozinho, né? Tá? Que envolve o átomozinho, é a massa da molécula, tá? Então é a massa de uma só molécula. Ah, mas só um pouquinho, professor, eu não quero saber a massa de uma molécula. Eu quero saber a massa de 600 sextilhões de moléculas. Então eu multiplico por quanto? 6 vezes 10 na 23. Olha quanto eu obtenho. 18 gramas. Na hora que eu fiz o slide, eu fiz um ato falho lá, coloquei 18 lá em cima também, que eu já pensando na água, né? Certo? Então, o que acontece? 18 gramas. Viu? 18 gramas já é nível macro, 18 gramas eu posso levar para a balança, 18 gramas eu consigo enxergar, 18 gramas já é uma quantidade de água observável. Então, quando a gente pega e multiplica, tá, por 6 vezes 23, a gente acaba passando para o nível macro. E esse 18 gramas que está aqui, esse 18 gramas, ele é o quê? Ele é a chamada massa molar. Essa é a massa molar da água. Olha, tu não vai fazer todo esse cálculo na hora de prova, ficando decorando o 1,67 vezes 10 na menos 24, o 6 vezes 0,02 vezes 10 na 23, vai ficar uma confusão, né? Tá certo? Então, como é que a gente faz? A ideia é tu já trabalhar com os dados que vão ser fornecidos pelo problema, tá? Então, deixa eu só apagar isso aqui que eu coloquei. Deixa eu apagar isso que eu coloquei aqui. Vocês já viram, né? 1 mol de água é 6 vezes 10 na 23 moléculas de água, tá certo? Agora eu peguei e botei uma moléculazinha de água aqui. Qual é a massa, tá? Lá em gramas, que sai da tabela, certo? Para o hidrogênio é 1, né? Então aqui eu multiplico por 1. E para o oxigênio é 16, né? Então aqui eu multiplico por 16. Então, 1 vezes 2, 2, mais 16 vezes 1, 16. 2 mais 16, 18 gramas. Vejam que é mágica? Não, não é mágica. Tá? Lembra que eu tirei esses dados, o 1 e o 16, da tabela periódica. Ou tirei da informação do texto. Se é uma prova do Enem, vem do texto. Se é uma prova, por exemplo, da faculdade, se é uma prova do colégio, isso pode vir no próprio problema, no próprio teste. Tá? Então, o professor que elaborou já coloca no próprio teste essas informações. Ele coloca lá massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol. Massa molar do hidrogênio, 1 grama por mol. E aí você já vai saber, então, quais são essas massas aí, para fazer esse cálculo aí. Tá? A aula que vem, a gente vai reforçar mais ainda essa ideia do cálculo da massa molar, vamos ver mais alguns detalhes e vamos entender melhor o significado dessa tal de massa molar. Tá? Uma coisa interessante aqui antes de finalizar é que se eu colocar um tracinho em cima aqui, ó, eu não preciso colocar por mol. Se eu não colocar o tracinho, eu tenho que escrever assim, ó, 18 gramas por mol. Tudo na química que tem um tracinho em cima, assim, é para 1 mol. Tá? Então está garantido já que a unidade é mol ali. Se gostou do vídeo, já dá um likezinho. Ah, chegou até aqui lá, dá um likezinho lá, tá? Se inscreve no canal mesmo, tá? E um grande abraço para vocês, espero que tenham aproveitado, tá? E muito obrigado por estarem assistindo esses vídeos das minhas aulas aqui no canal de Química e Física do Professor Odoni, tá bom? Um grande abraço, até a próxima!